Bom dia. Mateus 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Jesus, vendo as multidões, subiu a um monte e, assentando-se, os seus discípulos aproximaram-se dele. E Jesus, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem, perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de nós. Esse aqui é o que é chamado de conhecido, né, que o povo chama Sermão do Monte, Sermão da Montanha, outros chamam das Bem-aventuranças do Senhor. Isso aqui é Jesus, quando viu aquela multidões, né, de gente seguindo, ele parou, sentou e começou a trazer ensinamentos. Ele começou a ensinar, a pregar para o povo. E o que ele está pregando, o que ele está falando, quando quer dizer bem-aventurado, quer dizer felizardo, feliz, abençoado. Os que choram, os que sofrem, mas pode observar que está falando os que clamam por justiça. Nós temos que entender que as pessoas às vezes confundem alguns versículos. Não, o que o Senhor disse que bem-aventurados que sofrem. Mas por que você está sofrendo? O meu sofrimento é porque eu amo alguém não me dá confiança, eu estou sofrendo por esse amor. Isso não se enquadra nesses sofrimentos aqui. Eu estou sofrendo porque eu não consegui comprar minha casa, eu não consegui comprar meu carro, eu preciso de um carro, eu preciso de uma casa. Não é meu sofrimento. Eu estou sofrendo porque eu preciso de dinheiro para comprar isso, comprar aquilo. Então, quando esses são sofrimentos que não se enquadram nessas bem-aventuranças, porque nós estamos falando aqui de sofrimento quando nós sofremos por praticar a justiça. Quando nós sofremos por viver a palavra de Deus, por praticar a palavra de Deus. Aí nos traz sofrimento. Aí sim, é desse sofrimento que o Senhor está falando. Porque não adianta eu falar que estou sofrendo, mas eu vivendo a rebeldia da palavra do Senhor. Sofrer, todo mundo sofre, por N motivos. Mas o sofrimento aqui não é este. Eu sofro porque eu tenho um filho rebelde, tenho um marido rebelde, uma esposa rebelde. Não, você tem que sofrer de acordo com a palavra de Deus. Ou seja, você não abre mão da palavra de Deus. Você tudo faz para viver de acordo com a palavra de Deus.
as pessoas te acusam, as pessoas brigam com você, as pessoas acham ruim com você por você não concordar com elas. Ah, não, eu procuro viver o evangelho do Senhor e por estar vivendo desta maneira, minha família, meus parentes, todos me acusam. Isso aí sim. Então nós temos que entender o que é a misericórdia. Nós temos que saber o que é ser humilde. O Senhor diz que os humildes herdaram o reino da terra. Né? Os que choram, que tipo de choro que é? Serão consolados. Então, se eu estou falando de vida futura, esses que passam por estes sofrimentos, por essas lutas aqui, de acordo com a palavra de Deus, vão alcançar justiça no Senhor. Ele diz aqui, né? Porque isso é perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Então, o Senhor aqui, por exemplo, já no versículo 11, ele deixa bem certo que nós, vivendo o Evangelho de Jesus Cristo, praticarmos o Evangelho de Jesus Cristo, nós seremos perseguidos. Mas glória a Deus, se nós estamos sendo perseguidos, caluniados, estão mentindo ao nosso respeito, porque nós praticamos a palavra de Deus, glória a Deus por isso. Nós só não podemos ser perseguidos por ser caloteiro, por ser desonesto, por não pagarmos as nossas contas, por brigarmos, por fazer coisas erradas. Não. Mas se nós estamos dando exemplo do Evangelho, vivendo o Evangelho do Senhor, as perseguições dirão, não, porque você é um bobo, você não gosta de festa, não gosta de baile, você não aceita casar novamente, você não aceita divorciar, você é um tolo, é uma tola. Esse tipo de coisa, você está sofrendo perseguições, mesmo que por palavra, mas glória a Deus, você está firme no Evangelho, porque você pratica o Evangelho e não abre mão dele. Ele diz, bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa no céu, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. E o Senhor ainda fala ainda que nós, quando nós recebemos perseguições, nós seremos aqui, porque serão chamados filhos de Deus. Que a maioria, como já nós temos falado, não são filhos de Deus, são criaturas de Deus. Nós, para sermos filhos, nós temos que viver o Evangelho, viver a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus. As perseguições são naturais de nós enfrentarmos, todo tipo de perseguições. Mas que as perseguições sejam por causa do Evangelho, não por outro motivo. Vós sois o sal da terra, versículo 13. Mas se o sal perder o seu sabor, com que se há de temperar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Nós temos que fazer a diferença. Nós temos que dar gosto. Nós temos que influenciar. Nós não somos normais, nós não podemos igualar o mundo. Essa que é a diferença. As pessoas querem hoje viver um evangelho de acordo com o mundo. Não, nós não podemos condenar o pecado, não vamos escandalizar. Nós temos que fazer um negócio na igreja que as pessoas se agradem, achem bom. Não, nós somos o sal, fazer a diferença não. Nós temos que influenciar e não ser influenciado. Hoje nós vemos, por exemplo, cristãos, dizem ser cristãos, né? Dizem ser evangélicos, participando de blocos de carnavalescos. Não é ser sal do mundo. Igrejas aí, dos irmãozinhos participando de festa de arraial gospel, isso não é influenciar. Igrejas com boates, o pessoal está dançando, se agarrando, isso não é ser sal da terra. Nós temos que fazer diferença. Nós não podemos aceitar a lógica mundana. Ao contrário, nós influenciamos com o evangelho, mostramos o evangelho, temos que viver o evangelho. As pessoas têm que saber, falar, não, aquele ali não é igual.
ele não participa disso, aquela não participa, ela não se envolve nisso. A maneira dele ver, dele agir é diferente. Mesmo que essas pessoas venham nos perseguir, venham rir de nós, mas nós temos que ser diferentes. Nós temos que fazer a diferença. Nós não podemos igualar o mundo. Infelizmente, hoje o povo está todo mundo querendo, procurando se igualar. Ah, não posso ser diferente. Não, assim, senão eu tenho que viver também. Isso não é ser cristão. Nós temos que ser o sal. Se não for para nada mais, serve, senão você ser lançado fora, pisar, jogado fora. No versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Nós somos a luz. Temos que iluminar. Aonde nós chegarmos. As pessoas têm que ver, é como um farol. Ali à noite, na escuridão, o farol fica girando, onde ele passa, ele tudo ilumina. É onde existe treva, escuridão, breu, quando o farol, a luz passa, ele ilumina. Então, nós temos que ser luz do mundo. As pessoas estão em treva, estão em mentira, todo tipo de pecado. Quando nós chegamos, a mentira salta aos seus olhos. Ah, não, porque isso aqui é mentira, porque isso aqui é isso. Nós confrontamos o pecado. Nós não podemos concordar com o pecado, concordar com o erro. Somos luz. Ah, não, isso aqui, estão todo mundo vivendo erro. Não chegar a perguntar, não falar, não, isso é errado, errado. A Bíblia, a palavra de Deus, Jesus condena. Luz, nós estamos iluminando. Ah, mas as pessoas preferem escuridão, breu. Bom, isso é uma outra coisa. Mas nós trouxemos luz. Nós somos a luz. Como ele disse, não, uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Uma cidade feita, levantada, erguida, uma cidade sobre um monte, no alto monte, numa montanha, não tem como esconder a cidade. Todo mundo olha e vê a cidade lá em cima no monte. Nós temos que ser assim. Não importa como as pessoas olham para nós, não importa como elas estão nos vendo, mas tem que saber que nós somos diferentes. Nós somos cristãos. E quando eu falo muito dos crentes evangélicos, exatamente por isso, porque hoje eles estão se misturando com o mundo. Não se vê muita diferença entre o cristão e as pessoas mundanas. Você começa a fazer um comparativo e acaba observando que tem muitos de outras religiões que têm comportamento melhor do que alguns que se identificam como evangélicos. Não são sal, não são luzes. E nosso dever é ser sal, não ser luz. E sermos luz. As pessoas têm que nos ver. Não, aquele é diferente, aquela ali é diferente. Versículo 15. Igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloque-se no velador e assim ilumina todos que estão na casa. Assim, deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Nós não acendemos uma lâmpada e colocamos em um lugar escondido, não. Nós colocamos a lâmpada no lugar onde ela serve para iluminar. Nós colocamos a lâmpada no alto, no meio do teto, para iluminar todo o ambiente. Nós não pegamos a lâmpada, fazemos não, deixar aqui coberta para não iluminar. A função da lâmpada é iluminar. E nós, como tal, nós temos que iluminar também. Nós temos que fazer a diferença. As pessoas têm que nos ver. Tem que nos conhecer, saber não. Que nos critique, nos persiga, faça o que quiser, mas sempre vão ver nós. Ah, não, aquilo ali é diferente. Aquela ali é diferente. Aquela pessoa nós podemos confiar. Ah, não, aquela ali pode até rir, aquela ali é bobo, pode deixar aí que sabe que não vai mexer em nada. Ah, não, aquela pessoa ali, pode deixar que ela paga. Ah, não, aquela pessoa ali é honesta, aquela pessoa é boa, aquela pessoa é caridosa. Ah, não, aquela pessoa pode ter certeza, pode enviar lá que ela vai ajudar, que ela vai socorrer. Nós temos que fazer a diferença. Ser cristão é muito mais do que orar, é muito mais do que ler a Bíblia, mas é viver o Evangelho de Jesus Cristo. Nós temos que mostrar, temos que ser luzes, nós temos que influenciar. É como eu sempre digo, dizem que no Brasil já é quase 40% o número de evangélicos.
mas eu digo que é mentira. Não existe crentes 40% nesse país. Se existisse crentes verdadeiros, legítimos, que fosse 20%, esse país seria totalmente diferente. Mas, se todos os que se diz, se identificam como cristão, como crentes, se realmente ele fosse crente por um dia somente, mudaria esse país. Mas não são. Estão influenciados pelo mundo. Nós vamos a templos, igrejas, denominações, nós vemos sim, que são comparados ao mundo. Agem de igual maneira mundana. Por isso não influenciamos ninguém. Nós temos que ser sal. Nós temos que ser luzes. Nós temos que fazer diferença. Senão, não conseguiremos nada. Nós somos simplesmente falsos. Somos hipócritas. Falamos e não fazemos. Nós somos aquela pior raça, aquela que Jesus condenava, que é dos hipócritas. Versículo 17. Jesus falando. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir-se. Não, você veio para... Jesus está dizendo, eu não vim para acabar com os profetas. Quais profetas estamos referindo? Esse daqui da Bíblia, nós estamos falando aqui de Jeremias, de Isaías, nós estamos falando de Ageu, de Amós, de Abacuque, todos os profetas daqui da Bíblia. Nós estamos falando de Moisés, a lei de Moisés. Deus falou, não vim destruir isso, não. Eu vim para cumprir. E a lei se cumpriu em Jesus. E os profetas se cumpriram em Jesus. O Antigo Testamento se cumpriu em Jesus. Que ele disse, eu não vim para destruir a lei e os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. E ela se cumpre nele. Por isso que hoje nós vivemos na graça. Não na lei, não nos profetas. Nós vivemos na graça. Com toda certeza vos afirmo que até os céus e a terra passem, nem um i ou o mínimo traço se eu me tirar da lei até que tudo se cumpra. Até a lei, os profetas se cumprirem em Jesus, é o que ele está dizendo, não pode ser alterado nada. As leis se cumpriram em Jesus, mas isso aqui, por exemplo, não tivemos que mudar porque era diferente, era uma carga muito grande para ele. Não. Ele teve que cumprir, teve que passar por tudo. A lei foi cumprida integralmente em Jesus. O único que cumpriu a lei totalmente foi Jesus. Então, todo mundo fala, mas a lei não vigora mais, ela se cumpriu em Jesus, acabou. Acabou. O Antigo Testamento se cumpriu. O Antigo Testamento foi aberto com o pé, cumpriu-se tudo. Agora é o Novo Testamento, a nova aliança feita no sangue de Jesus. E até se cumprir, nada podia ser alterado, nada pode ter sido movido, removido ou acrescentado. Ela se cumpriu integralmente em Jesus Cristo. Versículo 19. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Porém, aquele que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino do céu. Porque vos digo que a vossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, de modo algum entrarei no reino dos céus. Qualquer pessoa, como nós vemos por aí, tem muitos ensinando de maneira errada, falando que Deus não falou, falando que Jesus não falou, dizendo que pode isso, pode aquilo, ou não pode isso, não pode aquilo, falando frontalmente contra a palavra do Senhor. Vocês vão prestar conta.
Porque nós só podemos falar e ensinar a palavra, nós temos que viver. Eu tenho que viver de acordo com a palavra de Deus e ensinar, porque não basta só estar aqui falando, ensinando. Eu tenho que mostrar isso no meu dia a dia. Eu tenho que mostrar isso na minha maneira de viver. Eu tenho que ser o evangelho. Eu tenho que ser o evangelho. Eu tenho que mostrar Jesus através de mim. Então, o evangelho não é só pregar, abrir a boca e falar, não. Mas sim viver ele. Isso porque nós queremos alcançar a salvação. Olha o que Jesus disse aqui no versículo 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, de modo algum entrarei no reino do céu. Se a nossa justiça, a nossa maneira de praticar o evangelho, a nossa seriedade não for maior do que aqueles fariseus, do que os religiosos, nós não entraremos no reino do céu. Ou seja, que os religiosos, nenhum deles vão entrar. A nossa justiça, a nossa maneira de ver o evangelho, de pregar e de viver o evangelho tem que ser muito, mas muito superior à dos religiosos. Caso contrário, nós não alcançaremos o mundo vindouro. Nós não alcançaremos o reino do céu. Nós não alcançaremos a salvação. E Jesus continua nos ensinando. Versículo 21. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas quem assassinar estará sujeito ao juízo. Olha, porque na lei, antigamente, disse assim, você não pode matar. Mas quem matasse alguém, tinha que ser morto. Tinha que enfrentar o juízo. Isso na época da lei. Mas com Jesus já é diferente. Por que é diferente? Isso era na época da lei, tá? Na época da lei, você matou alguém, você era morto. Na época de Jesus, versículo 22, Jesus fala, eu, porém, vos digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a juízo. Também qualquer que disser a seu irmão Raca, será levado ao tribunal. E qualquer que chamar de idiota estará sujeito ao fogo do inferno. Então basta você ficar com raiva. Basta você ficar ofender alguém. Basta você ficar com ódio de alguém. Você já é digno de padecer, de ir para o inferno. Você não precisa matar. Antigamente matava, era morto. Agora, na época de Jesus, não precisa matar. Você virou, você está com ódio, está com mágoa de alguém. Você não matou, está até desejando a morte dele. Você não vai matar. Mas diante do Senhor, você já é assassino. É a diferença da lei e da graça. Só por isso você já é digno do juízo. Versículo 23. Assim sendo, se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrar de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ele mesmo diante do altar com o teu irmão e depois volta e apresenta a tua oferta. Entre em acordo depressa com o teu adversário enquanto está com ele a caminho do tribunal, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao carcereiro e este joga na cadeia. Com toda certeza, afirmo que de maneira alguma sairá dali enquanto não pagares o último centavo. Então, Jesus dá um exemplo. Se você vai para a igreja, você até quer ofertar. Aí, mas você lembra que você fez alguma coisa muito sério com alguém. Você tem que pedir perdão. Antes de você ofertar, peraí, vou procurar irmão, vou pedir perdão. Vou me acertar com ele. Porque se você morrer, deixando um agravo com alguém tem ódio, tem raiva de você, esta pessoa que tem raiva
sendo um motivo justo por erro seu, ela impede você de ser salvo. Enquanto você realmente não pagar o que você fez, você com certeza não entrará no reino de Deus. E a nossa caminhada é em direção ao reino. Então devemos nos examinar. Tem alguma coisa errada? Vamos acertar. Vamos acertar de acordo com a palavra de Deus. Vamos consertar para que, com as nossas atitudes, nós não venhamos perder a salvação. Versículo 27. Ouviste o que foi dito, não cometerás adultério. O ouvido foi dito, Jesus está falando assim, na antiga lei, exatamente está escrito. Não cometa adultérios. Não traia. Não traia o marido, não traia a esposa. Não se envolva com mulher casada, não se envolva com homem casado. Isso que é adultério. Antigamente, a lei, como está lá no livro de Êxodo 20, onde estão os 10 mandamentos, fala exatamente sobre isso. Fala todos eles, inclusive está lá, não cometerás adultério. Mas e agora? Isso na lei. Agora na época da graça. Versículo 28. Jesus diz, eu, porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração, já cometeu adultério com ela. Antigamente não, na época da lei, tinha que cometer adultério. Cometeu, tinha que ser morto. E agora, não sei você olhar. Você olhou para uma mulher ali com outro pensamento, já desejando, você diante do seu já cometeu adultério. O homem, a mulher olhou para o homem ali de outra maneira, pensando, desejando, já cometeu adultério. E os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Os adúlteros não alcançarão salvação. Então temos que entender isso aí. Tá a diferença. Na lei, na época da lei, você tinha que realmente cometer o ato. Agora não. Só em desejar. Só em desejar. Você já é culpado. Versículo 29. Se o teu olho direito te leva a pecar, arranca e o lança fora de ti, pois te é mais proveitoso perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. Fala, olha da seguinte forma, então é melhor, você olhou. Não, você viu um homem que te atraiu, você viu uma mulher que te atraiu. Não, você olhou, então, imediatamente, tira os olhos, arrancar os olhos. Opa, não, eu não vou olhar. Por que eu vou olhar? Eu sei que isso aí pode me trazer consequências. Não vou. Não adianta ela falar, não, eu resisto. Não vou pensar, você fica olhando. Não estou olhando aquela mulher bonita ali, é isso, aquilo, deixa o seu pensamento vagar. Já cometeu adultério e você vai perder a salvação por isso. Então, o que você tem que fazer? Tira os olhos. Olhou, começou a ver que tira os olhos. Ser tentado é uma coisa. Você só não deve permitir que o diabo realmente venha habitar na sua vida. Você não venha deixar o pecado tomar forma. Olhou, não começou a interessar, tira os olhos. Tira os olhos. Não olhou para o homem ali, nossa, como ele é bonitinho, eu queria, que homem que? Vou olhar para outra coisa. Arranca os olhos. Isso que é arrancar os olhos. Eu vou pensar em outra coisa, vou pensar em qualquer outra coisa, vou estar observando outra coisa. Eu não vou ficar olhando para lá, não vou ficar olhando para ele, porque isso me traz problema. E eu posso vir perder a salvação. Versículo 30. E se a tua mão direita te fizer pecar, corta e atira para longe de ti, pois é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o seu corpo ser lançado no inferno. Não, você cometeu alguma coisa, sua mão, você deu vontade de meter a mão ali, apanhar algo que não é seu,
de bater alguém. Filho, não, pera aí, guarda a mão, não vai fazer não. Arranca o braço, arranca a mão. Arrancar isso eu não vou fazer. Eu não vou usar minha mão para isso. Eu não vou usar meu braço para isso. Eu não vou usar minha perna para isso. Eu não vou usar parte do meu corpo para fazer o que é errado. Não usa. Isso aqui é arrancar. Porque se usar, vai perder a salvação. 31. Foi dito também, aquele que se divorciar da sua esposa deverá dar a ela uma certidão de divórcio. Foi dito também na antiga lei. Mas é dizer, não, divorciou, você tem que dar o divórcio para ela. É na época da lei. Agora o que Jesus fala? Não, agora mudou. A lei, nós começamos entendendo o que Jesus falou, ele cumpriu a lei. Então agora nós vivemos nele, nós vivemos em Jesus. Então ele está mostrando antes, matava, tinha que ser morto. Agora com ele não, pensou em matar. Já é morto espiritualmente. Vai se consertar com Deus. Não. Você olhou para a mulher, antes cometia adultério, tinha que ser morto apedrejado. Agora você olhou, desejou, você já é morto espiritualmente, você não se consertar. Também naquela época, se quisesse divorciar da esposa, separar, tinha que dar o divórcio. No 31. Agora no 32 ele diz assim, eu, porém, vos digo, qualquer que divorciar da sua esposa, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casar com mulher divorciada estará cometendo adultério. Na época, não tinha que dar carta de divórcio. Agora, se divorciar, está cometendo adultério. Quem casar com ela, comete adultério. Quem separou, comete adultério. Não tem que acontecer o fato. Ou seja, não pode acontecer o adultério. Não pode acontecer o divórcio. Se acontecer o divórcio, é adultério. Nós lemos hoje Mateus 5 até o versículo 32. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso eu digo, em todo o tempo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe e tenha um bom dia.